o trilho, a trilha, o caminho. A Câmara abre as portas para o futuro de Varginha, para que você possa estar sempre com a gente. E nós estamos com a cidade, trabalhando para captar mais recursos para a segurança. Também estamos inaugurando a Escola do Legislativo, numa iniciativa de cidadania. Escolha o caminho da Câmara. Afinal de contas, uma Varginha melhor passa por aqui. Câmara Municipal de Varginha. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara de Varginha, em nome dos vereadores, agradece a presença de todos que prestigiam essa solenidade. Daremos início à sessão solene de entrega do título de cidadania honorária varginhense ao senhor Luciano da Fonseca Elia, em reconhecimento aos relevantes serviços por ele prestados à comunidade local. A entrega desta honraria atende a uma proposição do vereador Dr. Armando Fortunato e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores de Varginha. Neste momento, convidamos para compor a mesa o presidente da Câmara Municipal de Varginha em exercício, vereador Carlos Costa. Convidamos também o autor dessa proposição, vereador Dr. Armando Fortunato. Gostaríamos de convidar também para compor a mesa o vereador Dr. Adilson Rosa. Para compor os assentos laterais, convidamos as seguintes autoridades: o secretário municipal de saúde, representando o Poder Executivo neste ato, José Antônio Valério. Também convidamos para compor os assentos laterais, representando a Associação Médica de Varginha, Dr. Enio Ribeiro Reis. Representando o Laço Analítico Escola de Psicanálise, gostaríamos de convidar para compor a mesa a senhora Graça Seda, o senhor Antônio Pinto de Oliveira e a senhora Luciana Rezende. Convidamos também para compor os assentos laterais o presidente da Abraço de Varginha, Luiz Carlos de Faria. Representando o Laço Analítico e a Abraço, convidamos para compor a mesa a senhora Marianela Fortunato. Também gostaríamos de convidar, representando a Associação Conviver, a senhora Keila da Silva Guimarães. E também ocupando os assentos laterais, gostaríamos de convidar para compor a mesa o presidente da Academia Vargiense de Artes e Ciências, José Roberto Salles. Neste momento, convidamos para ocupar seus lugares aqui na mesa à frente o homenageado desta noite, Luciano Elia, acompanhado da esposa Ninfa Amaral e dos filhos Mariana Elia e Daniel Elia.
Mais uma vez, agradecemos as presenças de todos. Podem assentar-se. Passamos agora a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Varginha em exercício, o vereador Carlos Costa, que fará a abertura oficial desta sessão. Eu quero cumprimentar a todos os presentes, agradecer pela presença de todos, autoridades, cumprimentar o Dr. Armando Fortunato pela belíssima e merecida homenagem, o homenageado, sua família também quero parabenizar, Dr. Adilson Marciano Rosa, nosso nobre colega, né? E o Dr. Valério também quero fazer uma menção especial, porque é uma das pessoas que frequentemente eu estou pedindo ajuda no setor de saúde. É com muita honra que declaro aberta esta sessão de entrega de título de cidadania honorária varginhense ao Dr. Luciano da Fonseca Elia, atendendo uma proposição de autoria do vereador Dr. Armando Fortunato, aprovada por unanimidade dos nobres colegas do Legislativo. Sejam todos muito bem-vindos. Convidamos a todos a se posicionarem para acompanharmos a execução do hino nacional.
Para dar início aos pronunciamentos, convidamos para ocupar a tribuna o presidente da Academia Vergiense de Artes, Ciências e Letras, José Roberto Salles. Excelentíssimo senhor Carlos Costa, doutor Armando Fortunato, demais vereadores da Câmara Municipal, a quem preside a mesa, em nome de quem eu cumprimento os demais vereadores, Luciano da Fonseca Elia e familiares, autoridades aqui presentes, psicanalistas, psicólogos, senhoras e senhores, boa noite. Eu sempre digo que os discursos eles não têm que ser longos nem breves, mas eles têm que ser adequados e suficientes para dizer aquilo que é necessário. O que eu vou dizer aqui, na minha opinião, é absolutamente necessário. Então, sob esse ponto de vista, eu não considero que o discurso é longo nem curto. Nesse momento solene, que é também de confraternização, eu peço licença para quebrar o protocolo e substituir a formalidade do pronome vós pelo você, pronome originado da aglutinação do antigo e respeitoso vossa mercê, utilizado em nossa linguagem coloquial brasileira, no trato carinhoso entre amigos. Hoje foi o dia escolhido para que Luciano da Fonseca Elia, psicanalista do Rio de Janeiro, recebesse desta Câmara Municipal o título que lhe é outorgado de cidadão honorário de Varginha. Luciano é formado em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e tem pós-doutorado em psicanálise e criminologia pela PUC do Rio, doutorado em psicologia clínica, psicanálise da psicose pela PUC do Rio e mestrado em psicologia clínica inconsciente e filosofia pela PUC Rio e especialização em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do programa de pós-graduação em psicanálise do Instituto de Psicologia da UERJ. A qualidade do desempenho profissional, mérito de Luciano, é reconhecida em âmbito nacional. A princípio, tal qualificação poderia ser percebida unicamente em sua dimensão da vida privada. Por que, então, agora, esse mérito deve ser reconhecido pela Câmara Municipal? Ele merece esse reconhecimento público? Por que ele o merece? A qualificação em psicanálise possui, obviamente, um aspecto técnico, mas de modo algum pode se restringir exclusivamente a ele. Exige-se também daquele que põe a técnica a seu serviço uma formação bastante abrangente em ciências humanas, pois as questões estudadas pela psicanálise tangenciam variados campos do saber interrelacionados, como a ética, filosofia, antropologia cultural, literatura, linguística, história, mitologia e arte, para a gente citar apenas alguns. Sem essa compreensão ampliada da essência humana, a psicanálise seria apenas mais uma técnica psicológica, entre outras, o que ela absolutamente não é. O psicanalista trabalha com a vida humana, compreendida em seu sentido particular. Uma vida que pode ser plena, a despeito de todas suas contradições, fragilidades e limites. A plenitude não é a ausência da falta, mas o reconhecimento dela. O sujeito que vive uma vida plena não vive uma vida perfeita, mas uma vida em sintonia com o próprio desejo. Essa é a contribuição e a compreensão da psicanálise. Desde abril de 1994, portanto há 2 décadas, Luciano vem quinzenalmente a Varginha para a prática expandida da psicanálise, formada pelo indissociável tripé, constituído pelo ensino teórico da disciplina, pela supervisão clínica prestada aos psicanalistas e psicólogos,
no atendimento aos seus pacientes e pelo atendimento clínico àqueles que podem procurá-lo no consultório particular. O ensino da psicanálise é realizado no Laço Analítico, Escola de Psicanálise, sede de Varginha, também voltado para a formação de psicanalistas. Além de Varginha, o Laço Analítico tem sedes apenas no Rio de Janeiro e Cuiabá, e núcleos em Janaúba, Florianópolis e Manaus. Luciano foi o fundador do Laço Analítico de Varginha e das demais sedes, mas sempre em parceria com alguém que já trabalhava em cada cidade. Cuiabá e Manaus, este último ainda um núcleo, condição preliminar de sede. E no Rio de Janeiro, sua cidade natal, fundou o Laço Analítico com colegas que já trabalhavam com ele em uma instituição precedente. A sede de Florianópolis não o teve como fundador. Foi um colega dele de Cuiabá com o qual fundou a sede dessa cidade, que, tendo se mudado para Florianópolis, lá fundou o núcleo, que depois se tornou a sede em parceria com profissionais que trabalham com ele lá mesmo. Além disso, em Varginha, Luciano presta supervisão clínica institucional em que oferece, periodicamente, suporte técnico e teórico para os profissionais das equipes multidisciplinares de saúde mental das policlínicas que integram o Sistema Único de Saúde, o SUS. A supervisão institucional ocorre em grupos de estudos de casos clínicos. Indaguei porque o mérito profissional de Luciano deveria ser reconhecido pela Câmara Municipal e se esse reconhecimento seria pertinente. Citei a filosofia. E pensando agora mais especificamente na filosofia grega e em Aristóteles, podemos compreender o trabalho de Luciano com a psicanálise e, para além dela, como prática da virtude, qualidade moral que ele possui como atributo positivo. A virtude é a disposição do sujeito de praticar o bem. E a virtude de Luciano é moral e intelectual. É uma virtude moral porque sua atuação profissional está de acordo com a ética. Não somente a ética entendida como regulação de prática de atividade profissional no Brasil, mas a que permeia as relações humanas para a prática do bem coletivo comum. E em psicanálise, essa ética seria impossível sem a escuta clínica, uma escuta generosa que respeita o outro na sua subjetividade singular e na integridade do seu discurso e do seu desejo. É uma virtude intelectual, pois está relacionada com a inteligência e pressupõe também a capacidade de aprender com o diálogo e de fazer uma reflexão em busca do conhecimento da verdade. Tendo virtude, Luciano tem, em consequência, boa reputação. Segundo nos ensinou Aristóteles, na retórica, abre aspas, as maiores virtudes são necessariamente as que são mais úteis aos outros, visto que a virtude é a faculdade de fazer o bem, e a boa reputação consiste em ser considerado por todos um homem de bem. Fecha aspas. Palavras do Aristóteles que eu faço minhas aqui. Estes fatos explicam o motivo de estarmos reunidos hoje, aqui e agora, pois são eles que nos permitem afirmar que o mérito profissional de Luciano da Fonseca Elia deve ser reconhecido publicamente e que esse reconhecimento é pertinente. Tanto o reconhecimento quanto a pertinência se devem ao fato de que o trabalho de Luciano em Varginha, prestado com virtude e boa reputação, tem contribuído, ao longo dessas 2 últimas décadas, para a qualificação do ensino e da prática da psicanálise e para a melhoria do atendimento em saúde mental em nosso município, seja ele prestado em espaço particular ou no serviço de saúde pública. Quase finalizando. O pertencimento a um grupo social específico é determinado pelo nascimento ou por afinidade eletiva. Exercer a psicanálise em Varginha por tanto tempo e com tanta dedicação revela a escolha de Luciano, feita em função daquilo que a própria psicanálise considera mais relevante em cada sujeito, o seu próprio desejo.
O título de cidadania honorária, ora outorgado, reconhece a existência, a legitimidade e a importância desse desejo e de sua relação com as nossas vidas. Esse título marca, de modo simbólico, o pertencimento de Luciano à comunidade varginhense, pertencimento anterior e constantemente afirmado por ele por meio do seu afeto e de suas ações. Luciano da Fonseca Elia, a Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências, da qual sou o presidente, reconhece publicamente, assim como faz a Câmara Municipal, a relevância do seu trabalho de psicanalista e do laço analítico Escola de Psicanálise Sede de Varginha para o aprimoramento do estudo da psicanálise e da formação de psicanalistas em Varginha, para a melhoria da qualificação teórica e técnica dos profissionais das equipes multidisciplinares de saúde mental no atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde e para a ampliação e diversificação dos leques das atividades culturais do nosso município. Aceite, portanto, de mim e de meus confrades acadêmicos a quem represento, os nossos parabéns e a nossa saudação. O reconhecimento do seu trabalho pela Câmara Municipal e pela Academia Varginhense de Letras se tornou necessário para expressarmos a nossa gratidão. Considerando o passado e o presente, o trabalho que você realizou até o momento já é suficiente para constituir um legado. Evocando o futuro, certamente você, assim como todos nós, esperamos que esse legado possa ser ainda mais expandido e lapidado, o que pressupõe que você viaje ainda muitas vezes do Rio de Janeiro para Varginha. Um cordial abraço dos acadêmicos da Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências. Gostaríamos de agradecer a presença e convidar para compor um assento lateral o Tenente Roberto Salles Marangão, representando o comando do Corpo de Bombeiros. Neste momento, gostaríamos de convidar para fazer o uso da palavra, representando o Laço Analítico Escola de Psicanálise, a senhora Graça Seda. Boa noite, eu quero cumprimentar os componentes da mesa, os senhores e as senhoras, e quero dizer para vocês que eu vou contar uma pequena história, né? Essa é a homenagem que eu quero fazer para o Luciano, né? Queremos apenas contar uma pequena história. Estamos no ano de 1994, toda Varginha ocupada pelo movimento Psi. Toda? Não. Uma parte tomada por irredutíveis psicanalistas e a vida não nos é nada fácil. Situados entre Belo Horizonte e São Paulo, fazemos uma tentativa de anos de encontrar em BH uma direção para a nossa formação, até encontrar uma pedra no meio do caminho. Abençoada pedra! Luciano reside com sua família, seus amigos e seu trabalho no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Acolhe com generosidade ao nosso convite de trabalho com a psicanálise em Varginha. Somos surpreendidos pelo encontro com um desejo inédito de transmissão da psicanálise, em suas vertentes, de intenção, a psicanálise praticada nos consultórios, e de extensão, a que se vê implicada na polis em suas questões com os laços sociais. O tempo passa, o tempo voa, e o laço se constitui como uma escola de psicanálise com sedes, à época, em Varginha, Rio e Cuiabá. E na batuta do desejo do analista, então diretor de nossa escola, potência que não mais que de repente, em uma jornada na sede de Cuiabá,
Subitamente e simultaneamente, constatamos, Antônio e eu. Olhamos um para o outro, começamos a rir e comentamos entre nós. Esse aí, ao nascer, caiu dentro da barrica da psicanálise. A moda de Obelix, que caiu dentro de um caldeirão cheio de poção mágica, quando ainda era bebê, e daí adquiriu permanentemente a super força, e o nosso Luciano, um super desejo de analista. Reconhecemos publicamente sua posição fundamental na formação de analistas em Varginha, no incansável ir e vir, quinzenalmente, beirando já bodas de prata. Em ato que nos torna devedores de manter o nível de transmissão da nossa escola, nossos agradecimentos. Parabéns, Luciano. Em nome de todos os vereadores da Câmara de Varginha, agradecemos as presenças da senhora Elizabeth Silveira Belo, senhora Mirtes de Fátima, Lucila Nara Barcelona, Nilton Souza, Letícia Helena Souza, da senhora Adriene Lemos e do jornalista Marcos Madeira, Mercedes Maria dos Santos Garcia, da senhora Valéria Guimarães Fioravante, senhor Marcelo Massotti, Graciele Amâncio, Ademar Prado Júnior, Eduardo Lopes Zambotti, Carla Botrel Consentino de Aquino, Bruno Aquino, José Gontijo Abade, Cláudia Massotti Prado. Agradecemos também a presença da senhora Márcia Helena Campos, senhora Renata Baldoni Brandão, Marco Aurélio Chagas, Rosane Carvalho da Silveira, Maria de Fátima Chagas, Alexandre da Silva Soares, Alessandra Lúcia de Amorim Soares, Miriam Junqueira, Judite de Souza, Ricardo Gonçalves, senhor João Seda, do presidente da plenária dos Conselhos Comunitários, José Vanderlei Martins, Rosilene Rabelo, Maurício Carreira, Suelen Bárbara, Rosilene Rabelo, Losane Menezes, Dauro Montilho e Demerson de Oliveira Brandão. Todos vocês são muito bem-vindos nessa noite. Neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra a psicanalista Luciana Maria de Rezende Teixeira, também representando o Laço Analítico. Com afeto, cumprimento aos vereadores aqui presentes e, em especial, Dr. Armando Fortunato, propositor desta homenagem. Cumprimento Luciano Elia, Ninfa, Mariana e Daniel. Cumprimento os colegas psicanalistas aqui presentes e demais convidados. A todos vocês, boa noite. É com muita emoção e saudade que faço um relato histórico do percurso do psicanalista Dr. Luciano Elia em Varginha. Vou me servir de uma citação de Claude Lévi-Strauss do livro Tristes Trópicos, onde ele diferencia saudade de nostalgia. Nostalgia refere-se ao passado e saudade refere-se a uma experiência atual, que vem à tona por recordações impregnadas por um sentimento de fugacidade e evanescência. Através da palavra saudade, eu evoco aquele aperto no coração que sentimos quando, ao relembrar ou rever certos lugares, somos penetrados pela evidência de que não há nada no mundo de permanente nem de estável em que possamos nos apoiar.
Eu me lembro, como se fosse hoje, da primeira conferência de Luciano em Varginha, feita na Associação Médica, no dia 14/8/1993. É uma conferência belíssima, onde ele apresenta uma articulação da psicanálise com a psicose, que foi o tema de sua tese de doutoramento. Uma linguagem clara, Luciano nos ensina o estatuto da função do pai em psicanálise e a psicose em relação a isso. Neste momento, eu não vou me deter nos detalhes dessa conferência, mas ela foi transcrita por mim e quem quiser poderá ter acesso. A partir de 93, é iniciado em Varginha um trabalho de transmissão da psicanálise dirigido por Luciano aos psicólogos que iniciavam seus estudos em psicanálise a partir da obra de Sigmund Freud e da releitura de Freud feita pelo psicanalista francês Jacques Lacan. Em 1995, a partir de uma proposta feita por mim, tivemos uma supervisão clínica conduzida por Luciano junto à equipe do Serviço de Saúde Mental da Prefeitura de Varginha por aproximadamente 2 anos. A discussão de casos clínicos, a direção apontada pelo supervisor na condução dos tratamentos foi fundamental na formação destes analistas que eram e são os trabalhadores de saúde mental do campo público. Em 1998, fizemos uma primeira jornada de psicanálise em Varginha, no Teatro Capitólio, com a presença de um psicanalista francês, que foi analisante de Lacan, Alain de Gevail, convidado por Luciano. Eu fiz a transcrição dessa conferência, cujo título é A Direção Ética da Experiência Analítica, onde ele nos diz, Alain Didier, do poder que está no princípio da cura analítica e que o real do mundo, para que o mundo consista, é tecido do inaudito, do invisível e do imaterial. A partir desta primeira jornada, vieram muitas outras, e eu cito de memória os temas. Em 2002, o trabalho da transferência e a transferência de trabalho. Estou citando as jornadas em Varginha. Em 2006, o eu no circuito da libido, uma jornada sobre o narcisismo. Em 2009, o laço social. Em 2012, ainda o pai. Faço referência, em primeiro lugar, a estes encontros de trabalho realizados em Varginha, para dizer também de uma criação, de uma construção e de uma invenção de uma escola de psicanálise. Idealizada por Luciano, o Laço Analítico Escola de Psicanálise, fundado após a jornada de 1998. Escola de psicanálise que traz em si a marca do ideal de Luciano na sua paixão pela transmissão da psicanálise no mundo. Escola de psicanálise que não se define por ser um conjunto ou um grupo de analistas. O que melhor define essa construção de uma escola de psicanálise é a categoria de coletivo, expressão usada como título de um seminário, o coletivo, cujo autor é Jean Ury. Um grupo tende a uma unidade, a uma verticalidade, uma identificação com o líder. O coletivo não tende a um, é uma coleção de fragmentos. Ao escrever essa reflexão, penso num coletivo daqueles que estudamos no colégio, que melhor demonstraria para mim o trabalho de uma escola de psicanálise. É claro que eu escolho uma constelação. Uma constelação formada de pequenos fragmentos de luz, estrelas que brilham, singularidades de cada um que brilham com luz própria e que formam o coletivo do laço analítico. Para que serve uma psicanálise? Vocês, alguns leigos, poderiam me perguntar. Uma psicanálise possibilita muitas coisas. Possibilita a transformação dos castelos de areia em realizações de desejo. Uma psicanálise possibilita amar e trabalhar. E ser mais feliz. E isso não é pouco. E, para finalizar, faço referência, já que estamos numa casa legislativa,
ao ex-ministro poeta do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, num voto de uma ação de inconstitucionalidade, onde ele diz que é preciso permitir soltar as amarras desse navio chamado Coração. Vou me servir de Aires Brito para dizer que uma análise possibilita soltar as amarras desse navio chamado Coração. Muito obrigada. Convidamos também para fazer o uso da palavra o psicólogo Antônio Pinto de Oliveira Neto, também representante do Laço Analítico. Bom, cumprimento as autoridades presentes, doutor Armando. Vou lembrar também que eu faço questão aqui do psicanalista e não do psicólogo. Mas tranquilo. Vamos lá. Então, primeiro que é uma alegria estar aqui em nome do Laço, com a doutora Armando, a indicação, né, precisa do Luciano para a cidadania varginhense. Os colegas presentes, vocês todos aí, acho que eu falei um pouco para cada um de nós. Escrevi aqui. Desejo aqui registrar um aspecto da psicanálise que vai para muito além do setting analítico, isto é, a psicanálise praticada fora das quatro paredes do consultório, poltrona e divã. Antes, porém, cabe situar-se a direção de Luciano de análise em seu consultório de Varginha, no qual recebe não só analistas, como também muitos clientes da cidade e região. E para além da prática analítica acima mencionada, de que se trata? Trata-se de acolher também o sofrimento dos seres falantes que, por diversas razões, não chegam aos consultórios, ao setting analítico tradicional. Foi através de Luciano que entramos em contato com a prática psicanalítica nas instituições públicas, nos primórdios de nosso frutífero encontro, entre assustados e capturados pela questão, pudemos conhecer o CAPSI Pequeno Hans, na cidade do Rio de Janeiro. Nessa instituição pública de trabalho com saúde mental, em parceria com alguns colegas psicanalistas do Rio de Janeiro, Luciano pesquisou e desenvolveu um dispositivo de trabalho psicanalítico para intervenção em casos graves, de grave sofrimento psíquico em crianças e adolescentes, autistas e psicóticos. Praxis que se tornou referência fundamental para trabalhos em CAPSI com crianças e adolescentes. O desejo que Luciano trouxe, desejo de analista, provocou em muitos de nós, membros do Laço, que aquela primeira visita se tornasse um questionamento e trabalho permanente para além de nossos consultórios particulares. A presença e intervenção direta de Luciano em Varginha, para além de seu consultório particular, produziu ótimos frutos, como Conviver, uma organização da sociedade civil, de interesse público, centro de referência para intervenção em grave sofrimento psíquico na infância e adolescência, que, nas palavras de Keila, fundadora do serviço, diria as palavras dela, foi ouvir os relatos do trabalho de Luciano Elia que ela se sentiu desafiada e encorajada a dar o passo de criar o Conviver, junto ao qual Luciano esteve desde a fundação. E mais ainda, conjuntamente com a equipe clínica da Abraço, criou há 4 anos o CRIALD, Centro de Referência para Infância e Adolescência, usuária de álcool e outras drogas, também no município de Varginha. Luciano mantém permanente trabalho com esses serviços, através de supervisão clínica institucional com seus membros. Na formação de analistas, temos quinzenalmente, às sextas-feiras, quando o Luciano está em Varginha, um trabalho de formação com os analistas da sede Varginha, do LAEP, dirigido por ele, Luciano, com seminários de Lacan. No momento, passo a passo, avançamos pelo seminário Livro 20, mais ainda. Pra vocês terem uma ideia de como é que funciona esse desejo, gente, Luciano atende, às vezes, até 9h30 da noite, depois vai para o Laço, a gente vai trabalhar, às vezes, até 11h30, meia-noite, o seminário da sexta-feira à noite. E depois saímos para festejar.
No sábado pela manhã, a sala de estudos da sede Varginha está ficando pequena para tantos participantes que para lá se dirigem em busca da direção precisa de Luciano para o trabalho com a leitura dos escritos de Lacan. Encerramos agora um fecundo trabalho com o texto de uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose. A gente vai trabalhando só textos dos escritos e já estamos terminando. Já estamos aguardando o próximo. Qual que vai ser o próximo? É sempre dos livros escritos. Tantas frentes, a partir das quais nos permite avançar, ao trazer para Varginha o desejo do analista, desejo que Lacan, em seu magistral encerramento do Seminário 11, afirma não ser um desejo puro, e sim um desejo de obter a diferença absoluta, diferença que se dá no encontro do sujeito com a sua marca fundamental e causa que, pela primeira vez, esse sujeito se assujeite a ela, e aí nos diz Lacan, só aí pode surgir a significação de um amor sem limites. É uma proposta muito bonita de Lacan do Seminário 11, dos finalmente do Seminário 11. E é disso que se trata e que nos trata a presença de Luciano da Fonseca Elia em Varginha. Obrigado, Luciano, e parabéns a todos nós por sua condição agora também oficial de varginhense. Agora, representando a família do homenageado, convidamos para fazer o uso na palavra o filho do Luciano, o Daniel Elia. Boa noite. Queria cumprimentar a casa, o presidente de exercício da casa, o senhor Carlos Costa, ao vereador Fortunato, pela homenagem ao meu pai, e a todos aqui presentes. Enfim, eu não vou propriamente fazer um discurso preparado, porque eu também estava preparado para isso, mas acho que é importante, em nome da família, em nome dos amigos do Rio, poder dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, agradecer, né, essa homenagem. É emocionante para a gente poder ver essa homenagem da cidade que há 22 anos, eu acho, acolhe meu pai quinzenalmente, né? A gente está ouvindo aqui vocês falando, né, dessa persistência dele em vir aqui quinzenalmente com um desejo tanto pela transmissão da psicanálise quanto acho que de alguma maneira o que está sendo apontado nas falas todas aqui da construção, né, da escola de psicanálise, né, e da parceria que ele pôde produzir aqui. Então, é muito bacana poder ver essa homenagem. E, então, agradeço isso, agradeço a acolhida que ele recebe aqui há tanto tempo. E, de alguma maneira, dizer também que se esse desejo pela transmissão da psicanálise faz com que venha aqui dessa maneira há tanto tempo, isso também transmite, eu acho, alguma coisa para nós, de um ensinamento a respeito da relação com o desejo e com a vida, né? E que isso, se for para que ele mantenha isso vivo, e se isso depender dele continuar vindo aqui de 15 em 15 dias, que ele continue vindo, que isso transmite para nós também alguma coisa do desejo que a gente pode ter com o nosso trabalho, com a nossa vida. Então tem um ensinamento importante nisso. E dizer também que, enfim, ele veio aqui há tanto tempo, conhece a cidade, né? Ele fez amigos, fez laços aqui, em que, portanto, além do que ele pôde trazer para a cidade, e isso justificar já a homenagem que ele está tendo hoje, que na condição de cidadão varginense, a partir de agora, isso também se deve a essa relação com a cidade que ele construiu. Um cidadão de uma cidade, ele mora, ele conhece, ele tem amizade, e isso, enfim, faz com que a homenagem seja justa e merecida.
Convidamos agora para fazer o uso da palavra o vereador Dr. Adilson Rosa. Obrigado, Mirela. Gostaria de cumprimentar todos os componentes da mesa, nosso presidente em exercício, Dr. Carlos Costa, Dr. Armando Fortunato, propositor dessa homenagem, que eu cumprimento Luciano e Ninfa. Parabéns pela homenagem, seja muito bem-vindo aí como mais um varginhense. Daniel, Mariana, obrigado pela presença de vocês. Colegas presentes, gostaria de fazer uma saudação especial ao Dr. Valério, que é o nosso secretário de saúde, né? Tanto psicanalista assim, nós vamos economizar lá nos remédios e no uso de leitos hospitalares, né, doutor Valério? Doutor Enio, gostaria de fazer uma saudação representando aqui a Associação Médica, não posso deixar de saudar também o colega médico Bruno Aquino, todos os outros representantes da Abraço, Marianela, Laço Analítico, Corpo de Bombeiro, Zé Roberto, nosso presidente da Associação Varginhense de Letras, Artes e Ciências, do qual eu sinto a honra de poder participar também. Em seu nome também saúdo a todos os outros colegas da confraria, em nome da Vanessa, que está aqui presente, esposa do Dr. Enio, né? Posso deixar de cumprimentar o Alexandre, a Alessandra, cadê a Valdenes, que faz uma propaganda doida aí do Luciano, cadê a Valdene, né? Da saúde mental, o pessoal todo aqui, da colegas psicanalistas, que falaram tudo tão bem, tudo tão certinho aí, vamos falar um proctologista aqui, né, aí não vai funcionar. Mas eu acredito que, conforme diz no Pequeno Príncipe, né, do Antônio Exupéry, para que servem os rituais, para que servem as homenagens, né, Luciano? Para que uns dias não sejam iguais aos outros, né? Que nesses 22 anos de tantas coisas que você já fez aqui na nossa cidade, que essa comemoração, que essa homenagem seja de coração mesmo aqui de nós varginhenses. Talvez se nós fizermos uma pesquisa, né, 60% talvez do que estejam aqui nesse momento agora não são aqui da cidade. Eu sou um desses nativos aí e faço questão de dizer para você, Luciano, que Varginha sempre foi muito conhecida por sua hospitalidade, né? Nós sabemos receber bem as pessoas e reconhecemos tudo aquilo que vem de bom com essas pessoas, os forasteiros que aqui chegam. Em especial, eu digo que é um contágio, né? É uma química, conforme como houve o acontecimento entre Freud e Jung, que faz uma química e aquilo transforma, né? E esse contágio eu vejo aí, através do grupo de saúde mental aqui da nossa cidade, que faz um contágio positivo. Por isso, como vereador, eu quero homenageá-lo também, dizer que você é muito bem-vindo aí, que como cidadão honorário de nossa cidade, você de fato possa se sentir e dizer da nossa gratidão aqui pelo trabalho que você faz pela nossa cidade. É isso que eu tinha a dizer, no mais eu queria cumprimentar a todos e desejar uma boa noite. Muito obrigado. Passaremos agora a palavra ao presidente da Câmara de Varginha em exercício, o vereador Carlos Costa. Bom, gente, boa noite, é um prazer tê-los aqui novamente. Eu gostaria de agradecer inicialmente ao senhor Silvio Edmundo Elia e à senhora Maria José da Fonseca Elia. Se não fossem eles, nós não teríamos a honra de ter aqui o doutor Luciano da Fonseca Elia. Queria agradecer também à senhora Ninfa Amaral, porque se ela não fosse psicanalista, com certeza também nós não teríamos o doutor Luciano aqui. E aos filhos, o Daniel e a Mariana, porque não é fácil, não é fácil. Eu sei que não é, como filho não é. Ainda mais para mim. Eu formei em matemática. O que eu entendo? É a ciência exata. Daqui que eu entendo de psicologia, psiquiatria, não entendo absolutamente nada. Mas tenho uma filha filósofa que, quando eu vou conversar com ela, eu fico completamente perdido, e outra que é musicista, que é também numa área que não tem nada a ver com a minha. Eu estava olhando aqui, Dr. Luciano graduou-se em psicologia e assistência psiquiátrica, foi mestre em psicologia clínica pela PUC, titular da área de psicanálise do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio,
é psicólogo da Secretaria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pró-cientista, que eu já nem sei o que é isso, do programa FAPERJ, coordenador nacional de saúde mental, voltada para a saúde mental de crianças e adolescentes, supervisor clínico territorial de 3 CAPSI, e Varginha tem o privilégio de tê-lo como psicanalista, membro-diretor do Laço Analítico Escola de Psicanálise, que também tem sedes além aqui de Varginha, no Rio de Janeiro, Cuiabá, Florianópolis e Manaus. Varginha cedia, graças ao Dr. Luciano, a primeira escola de psicanálise do sul de Minas, que é composta por psicanalistas que tem elevado o nome da nossa cidade para esse Brasil todo. Aliás, respondendo ao doutor Adilson, Varginha é uma cidade maravilhosamente linda nesse aspecto. Ela nos recebe tão bem, os varginhenses recebem tão bem, que as culturas do Brasil todo vêm para cá e engrandece essa cidade em todos os aspectos. Na área esportiva, na área médica, agora na área psicanalítica e etc. A Abraço, ele implantou o Centro de Referência da Infância e Adolescência, a Marianela está aí, no Espaço Conviver, fundado em 2013, a psicanalista Losane Menezes, que atende, sob a supervisão também do Dr. Luciano. Agora, eu fico pensando, não sou psicanalista, não entendo nada disso, mas o que é normal? É normal uma pessoa vir quinzenalmente 400 quilômetros do Rio de Janeiro para Varginha e voltar durante 22 anos? Graças a Deus que o senhor não é normal. Gente, eu estava vendo aqui, daria para dar, não sei, está escrito aqui, o doutor Adilson que escreveu, o doutor Armando escreveu para a gente, perdão, daria para dar 9 voltas em torno da Terra, o que o doutor Luciano já rodou para nos dar a honra de desenvolver a psicanálise, desenvolver a psicologia na cidade de Varginha, cuidando direta e indiretamente dos nossos cidadãos e também crianças. Doutor Luciano, eu só posso dizer para o senhor, graças a Deus o senhor existe, muito obrigado. Eu não tenho como falar. Graças a Deus, muito obrigado, doutor Luciano, e vou dizer mais. Nós, como varginhenses, eu recebi o título também há um tempo atrás, sentimos-nos honrados. E eu me sinto até tão pequeno e tenho a honra de estar aqui e de conceder-lhe o título de cidadão varginhense, porque o que nós devemos para o senhor é muito. Muito obrigado, doutor Luciano da Fonseca Elia. Justificamos a pedido as ausências dos vereadores Hassib da Acredoc, Jorge Luiz Girene, Rogério Bueno, Sérgio Takeixe, João Martins Ribeiro, Leonardo Ciassi e Rômulo Azevedo Ribeiro. Eles encaminharam cartões para o homenageado, que serão entregues posteriormente. Agora convidamos para fazer o uso da palavra o autor dessa homenagem, o vereador Dr. Armando Fortunato. Excelentíssimo presidente em exercício desta Casa Legislativa, o vereador Carlos Costa, também nosso colega vereador, doutor Adilson Marciano Rosa, cumprimentar aqui todos os familiares do homenageado, do Luciano Elia, Daniel Elia, Mariana Elia, Ninfa, sejam todos bem-vindos. Agradecer também a presença do nosso secretário municipal de saúde, representando aqui o Poder Executivo, doutor José Antônio Valério, também o amigo, doutor Enio Ribeiro Reis, representando aqui a Associação Médica de Varginha, aos amigos do Laço Psicanalítico de Varginha, a Luciana, a Graça Seda, o Antônio, cumprimentando também minha esposa, aqui junto com o Luiz Carlos, representando o Abraço em Varginha, ao nosso presidente da Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências, professor, nosso psicólogo também, José Roberto Salles, e aqui representando o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, aqui em Varginha, Tenente Roberto Marangoni. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença dos senhores e senhoras aqui. E aqui, Luciano, eu percebo a qualidade
da amizade, das pessoas que realmente reconhecem o seu trabalho aqui em Varginha. Vemos aqui pessoas que realmente têm valores e missões importantes nessa cidade, cada um no seu trabalho. Também o doutor Bruno, nosso colega, também representando aqui a Vanessa. Se sintam todos cumprimentados. Muito obrigado pela presença. O meu amigo presidente em exercício pediu o texto para dar uma lidinha, acabou colando a minha fala aqui, né? Mas eu vou insistir, viu? Fiquei uma semana preparando e chegou aqui, leu, já colou minha fala. Solenidade de entrega do título de cidadania honorária vargiense ao professor e psicanalista, Dr. Luciano da Fonseca Elia. Projeto de decreto legislativo número 19 de 2014. Luciano da Fonseca Elia nasceu no Rio de Janeiro em 21 de abril de 1956. Ano que vem faz 60 anos, vai ter festa para nós, né, gente? É filho do senhor Silvio Edmundo Elia e senhora Maria José da Fonseca Elia, ambos nascidos no Rio de Janeiro. É casado com a psicanalista, a senhora Ninfa Amaral, com quem tem 2 filhas gêmeas, Clara e Elisa. Reside, quando tem tempo, na cidade do Rio de Janeiro, que tanto ama, propaga e honra. Também tem 2 filhos de um primeiro matrimônio, Daniel Elia e Mariana Elia. Graduou-se em Psicologia pela PUC Rio, em dezembro de 1978. Especializou-se em Psicologia e Assistência Psiquiátrica pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1981. Os estudos sempre foram e são uma grande paixão. Tornou-se mestre em Psicologia Clínica pela PUC Rio, em janeiro de 1984. Doutor pela mesma universidade em abril de 1992 e concluiu o pós-doutorado naquela também em 1995. É professor titular da área de psicanálise do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, onde ingressou por concurso público em março de 1993. Destaca-se que antes atuou como psicólogo da Secretaria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, lotado no Departamento do Sistema Penitenciário, o DESIP, tendo trabalhado por 5 anos na penitenciária Muniz Sodré, onde adquiriu experiência e viveu momentos profissionais enriquecedores que contribuíram na elaboração do seu pós-doutorado na PUC Rio, cujo tema apresentado foi Paternidade e Delito. É procientista do programa FAPERJ-UERJ Prociência, desde 1999 até a presente data. Entre 2004 e 2010, foi consultor da área técnica do Ministério da Saúde, onde atuou na Coordenação Nacional da Saúde Mental, voltada para a saúde mental das crianças e adolescentes. Ressalta-se que atuou como supervisor clínico territorial de 3 CAPCIs, Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, Pequeno Rans, de 1998 a 2011, e Elisa Santa Rosa, de 2000 a 2010, ambos da Rede Municipal de Saúde Mental Infanto-Juvenil do Rio de Janeiro, e do CAPCI de Vitória, no Espírito Santo, e do Centro de Atenção Psicossocial CAPS 2, Rubens Correia, no Rio de Janeiro. Varginha tem tido o privilégio de tê-lo como psicanalista, membro diretor do Laço Analítico Escola de Psicanálise, que também tem sedes no Rio de Janeiro, Cuiabá, Florianópolis e Manaus. Nossa cidade cedia a primeira escola de psicanálise do sul de Minas Gerais, que é composta por psicanalistas que têm elevado o nome da nossa cidade. A extensão do seu trabalho e dos seus conhecimentos foram, ao longo desses anos, ampliados. E com a sua dedicação e boa vontade, tem atuado como supervisor clínico da Abraço, Associação Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso de Drogas, e do Espaço Conviver, instituições estas sem fins lucrativos. A Abraço acompanha o tratamento de usuários de álcool e outras drogas na direção analítica da singularidade do sujeito,
com participação de uma equipe multiprofissional composta também pela minha esposa, Marianela Brenha Fortunato, também membro do Laço Psicanalítico. Na Abraço, há 4 anos, implantou o Centro de Referência da Infância e Adolescência, o CRIAUD, que veio preencher uma lacuna social e profissional no acolhimento e atendimento às crianças e adolescentes usuários de álcool e outras drogas. O Espaço Conviver é uma OCIP, Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, fundada em 2013, com destaque pela atuação da psicanalista Losane Menezes, que atende, sob a supervisão do homenageado, crianças e adolescentes com graves sofrimentos psíquicos, como autista, psicóticos e neuróticos graves. Como descrito pelo meu amigo Luciano, a adoção definitiva da psicanálise é trabalhosa e convida, não raro, a uma forma particular de resistência que se apresenta como uma tentação e uma tentativa de desistência, até que se desista de desistir dela. Em Varginha não foi diferente. Um grupo de psicanalistas já havia feito algumas tentativas de trazer psicanalistas de Belo Horizonte ou de São Paulo, mas nenhum teve a ousadia e o desejo ardente no prosseguimento desta atividade de transmissão e formação psicanalítica na nossa cidade. Ressalta-se que, nos primeiros e heróicos tempos, nosso mais novo cidadão honorário trabalhava no Hotel Jaraguá, em uma suíte adaptada com um dispositivo psicanalítico, com divã e poltronas. A hospitalidade e o apoio dos proprietários do Jaraguá foram marcantes e decisivos para a consolidação e permanência deste ilustre profissional na nossa cidade. E por isso, durante esses anos, vem demonstrando carinho e responsabilidade pela nossa gente. O homenageado encontra-se conosco aos finais de semana, a cada 15 dias, já há 22 anos. Prestou e presta atendimento a centenas de varginhenses e supervisiona renomados psicanalistas e médicos de Varginha e região. São 22 anos trafegando por 400 quilômetros, ida e volta, ao Rio de Janeiro, de ônibus, de 15 em 15 dias, totalizando cerca de 360 mil quilômetros, o que equivale a 9 voltas em torno do planeta Terra. Hoje eu fiz as contas, gente? Por isso que, passei a manhã toda. É a demonstração verdadeira do desejo em prol de uma causa e de princípios que nos surpreende positivamente e nos chama a atenção para o exercício pleno da vontade e da realização dos nossos sonhos. Sou testemunha, como médico e como vereador, da força, do compromisso e do envolvimento do homenageado, que é reconhecido dentro e fora do nosso país pela sua atuação no movimento sanitário, em defesa do SUS, na reforma psiquiátrica que pretende construir um novo estatuto social para o doente mental, garantindo cidadania e respeito à sua individualidade. E na luta antimanicomial, que em Varginha tem se destacado pelo empenho da psicanalista Valdene Amâncio. Sendo assim, considero extremamente justa e oportuna esta homenagem ao Dr. Luciano da Fonseca Elia, que foi aprovada de forma unânime por todos os colegas vereadores desta Câmara Municipal pelos relevantes serviços prestados à nossa população, em especial à saúde mental dos nossos cidadãos e dos profissionais de saúde. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 13 de novembro de 2015, Armando Fortunato Filho, vereador, propositor. Muito obrigado, amigo Luciano, nosso médico de almas.
Neste momento, convidamos o propositor desta homenagem, vereador Dr. Armando Fortunato, e o homenageado desta noite, Dr. Luciano Elia, para se dirigirem ao centro do plenário para recebimento e entrega do título de cidadania honorária varginhense. Bem, a placa diz: a Câmara Municipal de Varginha, pelo seu presidente abaixo assinado, de acordo com o Decreto Legislativo número 2 de 2015, confere ao senhor Luciano da Fonseca Elia o título de cidadania honorária varginhense pelos relevantes serviços prestados à coletividade, ao engrandecimento e ao progresso do município de Varginha. Varginha, 3 de novembro de 2015, Rômulo Azevedo Ribeiro, presidente, e assinam todos os demais vereadores. Agora convidamos para vir à tribuna o mais novo varginhense, Luciano da Fonseca Elia. Boa noite. Excelentíssimo senhor Carlos Costa, presidente em exercício da Câmara Municipal, excelentíssimo senhor vereador Adilson Rosa, amigo e vereador Armando Fortunato, propositor dessa homenagem, doutor Valério, doutor Enio, amigos do Laço, Luciana, Graça, Antônio, doutor Luiz Carlos Faria, representante da Abraço, Marianela, representante da Abraço também colega do Laço, Keila, representando o Conviver, José Roberto Salles, representante da Academia de Filosofias Varginhense de Letras, Artes e Ciências, e o tenente Roberto Salles Marangon, representando o Corpo de Bombeiros, amigos presentes de longa data, meus filhos Daniel e Mariana, minha mulher, Ninfa Amaral. Saúdo a todos e, com muita emoção, eu vou ler alguma coisa que eu escrevi para vocês, mas eu não posso, antes, deixar de dizer algo sobre o que eu acabei de ouvir aqui. Não é fácil, porque são palavras muito fortes que vários presentes puderam me dirigir a vocês sobre o meu trajeto aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado com a emoção, porque é interessante que uma situação formal não exclui a verdade das palavras de cada um. É impressionante como pude ouvir na fala de vários que se colocaram aqui alguma coisa muito sincera e verdadeira, e que não se rendeu ao mero formalismo. Eu sou muito grato. Não poderia falar do que Luciana, Graça, Antônio falaram, Zé Roberto, antes, o que ele me disse, e os componentes da mesa também, como representante desta casa. Em nome de todos, já que a homenagem foi aprovada por unanimidade, eu preciso agradecer a todos os vereadores desta Casa Legislativa. E também as palavras do Daniel, que eu não esperava, eu acho que ele também não, que deram um toque mais forte a tudo isso. Bom, eu vou ler o que eu escrevi, e não vou me alongar muito, porque, assim, essa é uma experiência muito intensa para mim. Eu gostaria de aproveitar esta ocasião tão rara, tão única na vida de um cidadão, na minha vida como cidadão, para tomar o tempo que me cabe aqui nesta nobre tribuna e usá-lo da forma como me aprouver, como eu quiser, poderia dizer assim, e dizer sem pressa, mas também sem demora, fiquem tranquilos, o que tenho a dizer aqui. É que esta é, com efeito, uma situação muito especial, no sentido mais real do termo, uma situação singular e que não vai se repetir na minha vida. Ser homenageado, honrado,
com o título de cidadão honorário varginhense, cidadão de uma cidade onde eu não nasci, onde não cresci, nem me formei, mas a qual, há exatamente 22 anos, eu venho a cada 15 dias, indefectivelmente, para trabalhar na clínica da psicanálise, com a qual escuto e tento reduzir o sofrimento psíquico de muitos cidadãos desta e de outras cidades próximas, mas também para transmitir a psicanálise e formar psicanalistas, operadores desta clínica, com os quais fundei aqui uma escola de psicanálise, o Laço Analítico, a única de toda a região sul-mineira. Nesta cidade eu também comecei, já em 1996, a Luciana retificou isso, dizendo que foi em 95, então eu fico com a versão dela, certamente mais correta que a minha, a dar supervisão em serviços municipais de saúde mental. Na época, a policlínica, que ficava lá embaixo, próximo à antiga cadeia municipal, em que uma excelente equipe de profissionais trabalhava, mesmo antes da reforma psiquiátrica brasileira, introduzir seus dispositivos na cidade, o que, aliás, foi feito de forma nada condizente com os princípios da dita reforma, diga-se de passagem. Muitos anos depois, venho trabalhando com duas instituições que não são exatamente públicas, a Abraço e o Conviver, respectivamente voltadas para a população usuária abusiva de drogas e para crianças e adolescentes gravemente comprometidos em seu sofrimento psíquico, instituições que existem, entre outras razões, para suprir lacunas assistenciais públicas que esta cidade ainda apresenta, mas que estão sempre decididamente dispostas a integrar-se à rede pública na medida em que isso for viabilizado pela gestão municipal de saúde. Creio que esta homenagem não é sem relação com essas coisinhas que venho fazendo por aqui há 22 anos. Entretanto, o curioso é que isso não significa absolutamente que eu mereça esta homenagem. E eu gostaria de me deter por um momento neste aspecto do merecimento. Esta honrosa outorga do título de cidadão honorário varginhense, a minha pessoa, tem para mim tanto mais valor quanto menos eu esteja seguro de que a mereço. Não se trata de mérito, mas de adoção. Sinto-me adotado pela cidade, através da iniciativa de um de seus representantes legislativos, Armando Fortunato, que teve a generosa ideia de encaminhar a esta casa a proposta de me homenagear e aceita também generosamente por todos os seus integrantes. A adoção se faz por um ato de amor, que nada tem a ver com fazer jus a um mérito. Um cidadão honorário é exatamente alguém que, não sendo um cidadão nato, torna-se equivalente a um cidadão nato. Este jogo de ser e não ser, ao mesmo tempo, que, no nosso campo de trabalho, o meu e de muitos aqui, a psicanálise, né, é próprio do que chamamos de significante, o que é e não é ao mesmo tempo, está e não está em seu próprio lugar, me encanta. Encanta-me saber-me varginense quando não sou. Isso é realmente o máximo. Sinto-me, mais do que um homem, um significante varginhense. E é esse o princípio da adoção, a sua dimensão simbólica. Se amar é dar o que não se tem a quem não é, esta noite eu me sinto completamente amado por esta cidade, que acho que eu não preciso provar que amo, pois que minhas vindas, já mencionadas aqui várias vezes, minhas saídas quinzenais, a cada quinta-feira à noite, da minha casa para a rodoviária Novo Rio, para pegar às 20h30 o ônibus que inicialmente era da Riviera, depois da Beltour e hoje é da Sampaio, chegando aqui às 4 da manhã de sexta, e o mesmo movimento se repetindo a cada noite de sábado, hein, gente? Sábado, noite de sábado. Da rodoviária de Varginha às 21h40 e chegando em minha casa no Rio às 5 da manhã de domingo, sempre muito satisfeito com os resultados do trabalho intenso e intensivo feito aqui, acho que isso é uma prova contundente de amor à cidade. Sou infinitamente grato à cidade de Varginha, ao nosso magnânimo vereador Armando Fortunato, a esta Casa Legislativa e seus bravos integrantes, a todos os presentes e aos cidadãos originariamente varginhenses, que me acolhem em sua comunidade cidadã, por me concederem a experiência excepcionalmente honrosa, única e feliz, que tenho esta noite a de me tornar um cidadão varginhense. Muito obrigado de coração.
Mais uma vez, agradecemos as presenças de todos que prestigiaram essa solenidade e passamos agora a palavra ao presidente da Câmara de Varginha em exercício, o vereador Carlos Costa, que fará o encerramento dessa sessão. Bom, primeiramente, queria agradecer a presença de todos, autoridades, ao público presente, agradecer ao presidente, o doutor Adilson, agradecer ao doutor Armando, vereador propositor, ao nosso mais novo varginhense, Luciano da Fonseca Elia. E eu tenho a grata satisfação, antes de encerrar, o doutor Armando pediu para convidar a todos para uma recepção na casa dele. Eu declaro encerrada essa sessão. O trilho, a trilha, o caminho. A Câmara abre as portas para o futuro de Varginha, para que você possa estar sempre com a gente. E nós estamos com a cidade, trabalhando para captar mais recursos para a segurança. Também estamos inaugurando a Escola do Legislativo, numa iniciativa de cidadania. Escolha o caminho da Câmara. Afinal de contas, uma Varginha melhor passa por aqui. Câmara Municipal de Varginha.